Espero encontrá-los muito bem. Vamos seguir com as gravações das nossas pequenas aulas, ainda relativas à segunda unidade da nossa disciplina Teoria Geral do Direito, Hermenêutica e Interpretação, no âmbito do curso de pós-graduação em Direito Processual. A unidade 2, na qual ainda nos situamos, trata das teorias da decisão judicial. E trata das teorias da decisão judicial no âmbito do direito moderno, da modernidade jurídica, Então, aquele recorte que se estende desde da virada do século XVIII para o século XIX até a contemporaneidade. Isso é muito amplo, por isso fizemos uma fragmentação, uma divisão da segunda unidade em 2 sessões. Já disponibilizei para todos vocês a primeira sessão, que trata das teorias da decisão judicial no âmbito do paradigma do Estado liberal de direito. É claro que isso é sempre um tanto esquemático demais, um tanto superficial, mas pelo menos no primeiro momento esse esquema, por superficial que seja, convém, ajuda na nossa orientação. Então, lá na primeira sessão da unidade 2, que trata das teorias da decisão judicial, eu mostrei uma série de problemas, fundamentalmente problemas no âmbito dos métodos de interpretação do direito subjacentes ao paradigma do Estado liberal de direito, que, por tudo isso, inviabilizariam um devido processo constitucional, um modelo de processo constitucionalmente adequado. E foi assim que falamos dos problemas, das limitações da escola da exegese francesa no âmbito do movimento da codificação do direito. Falamos criticamente dos problemas e limitações da escola histórica do direito alemão e também da jurisprudência dos conceitos no panorama da doutrina alemã. E até aí, então, dentro do paradigma do Estado liberal de direito, quis lhes mostrar, espero que tenha ficado claro, não nos esqueçamos que vamos fazer fóruns de discussão para que tudo isso fique muito mais claro para todos vocês, que vou fornecer subsídios de notas de aula, referências de livros, artigos, Então vocês vão ter muito respaldo, muito apoio para que todas essas lições fiquem bem claras. Bom, e aí eu dizia, nesse primeiro pacote, ou na primeira sessão da nossa segunda unidade, que todas essas teorias da decisão, ou esses pretensos métodos de interpretação jurídica, em termos gerais, tinham uma função de bloquear a interpretação enquanto um elemento criativo ou produtivo, o que atendia às demandas mais amplas do paradigma do Estado liberal de direito, demandas focadas, pelo menos em tese, na autonomia da vontade do indivíduo, na segurança jurídica, na certeza do direito. Muito bem. E agora, essa primeira pequena aula, basicamente para retomar todo o panorama da segunda unidade e para apresentar ligeiramente a segunda sessão da unidade 2, que aí, aqui, agora, melhor, vamos tratar então das teorias da decisão judicial, já no contexto de transição paradigmática e
né, particularmente no âmbito do paradigma político-jurídico do Estado Social de Direito, o que condiz com a virada do século XIX para o século XX, e o que vai abranger, né, até as primeiras décadas da segunda metade do século XX. Né? Ainda chegamos, né, ao panorama do pós-Segunda Grande Guerra, mas um momento já também, vamos dizer assim, em que essas contribuições teórico-metodológicas começam a dar mostras de um certo anacronismo, uma certa obsolescência, né? E nesse panorama, né, no fim das contas, também quero insistir que todas essas contribuições teórico-metodológicas acabam também tendo a mesma função de inviabilizar um modelo constitucional de processo ou um devido processo constitucional. E nesse panorama eu vou apresentar sempre, né, de forma um tanto superficial, eu vou apresentar para vocês, né, o movimento do direito livre, e no âmbito do movimento do direito livre, de uma forma um pouco mais consistente, a gente vai falar da jurisprudência dos interesses, né, e aí estamos no panorama da cultura jurídica alemã, seja com o movimento do direito livre, que remonta a Hering, né? E também quando falamos da jurisprudência dos interesses. Depois vamos falar sobre Kelsen com a sua teoria pura do direito e de uma forma mais focada na guinada, no giro decisionista no âmbito da teoria pura do direito de Hans Kelsen. E depois vamos falar da jurisprudência dos valores, né? Então são movimentos doutrinários, né? Propostas teórico-metodológicas que vão ter sempre impacto no que tange às teorias da decisão judicial, que florescem no paradigma do Estado Social de Direito. Nesse sentido, né, vamos ter uma dessas pequenas aulas também para detalhar em alguma medida, né, não chegaria a ser exatamente um detalhamento, mas para trazer um panorama um pouco mais razoável, né, minimamente consistente do que eu chamo de paradigma político-jurídico do Estado Social de Direito, para que possam perceber aí, né, a inviabilização de um modelo de processo constitucionalmente adequado. Então, essa sequência das próximas pequenas aulas, pensando na segunda sessão da unidade 2. Tá? Começamos então, né, com as considerações sobre o movimento do direito livre e sobre o paradigma político-jurídico do Estado Social de Direito. Falando desde já, né, sempre buscando manter o tempo das aulas, sobre o paradigma político do Estado Social de Direito, vamos considerar, né, é sempre uma forma de nos orientarmos razoavelmente, que se no paradigma do Estado liberal de direito o grande foco estava na liberdade individual, na autonomia do sujeito, e para isso o Estado se organizou de forma a não interferir na autonomia do indivíduo,
Quando falamos do Estado Social de Direito, o que há enquanto paradigma ou pano de fundo que implica num amplo consenso, numa visão de mundo que se faz hegemônica, o que vem à tona nesse contexto é a ênfase ou a grande visibilidade que se tem, que se dá, melhor, na igualdade coletiva, né? Por tudo que eu já disse e que vocês, inclusive, certamente já sabiam antes da nossa disciplina, né? No Estado liberal de direito, esse Estado ele é bastante retraído, talvez até mesmo um tanto omisso, né? Esse Estado se faz presente positivando um complexo de normas válidas, e aplicando concretamente essas normas válidas via uma interpretação mecânica do direito, né? Então tudo aquilo que falamos no primeiro bloco dessa segunda unidade, a interpretação mecânica, o silogismo jurídico, aquele panorama do juiz enquanto boca inanimada da lei, e historicamente isso trouxe, né, efeitos colaterais dramáticos, inclusive, né? Porque se a gente pensa na Europa de forma bem ampla e certamente um tanto genérica, né, em pleno processo de industrialização, o que a história nos mostra é uma concentração de renda muito grande. É uma parcela, tristemente, em termos históricos, não há como fugir disso, uma parcela bastante restrita, cada vez mais rica, cada vez com maior poder de consumo, mas uma outra parcela, né, tendencialmente muito maior e que vai aumentando cada vez mais, de pessoas que têm pouco poder de consumo e que vão tendo cada vez menos poder de consumo, que vão se empobrecendo, que vão se tornando miseráveis, né? E o que leva a isso? É a própria mística do princípio da autonomia da vontade. Não é possível levar a sério, em termos concretos, históricos, o princípio da autonomia da vontade, que enquanto construção filosófica é belíssima, tá? A ideia de que somos, né, livres, autônomos para decidir o projeto de vida que nos convém. A ideia é fantástica, mas a gente não pode, né, abstrair isso do arranjo, da dinâmica capitalista, talvez desde então perversamente capitalista, que existe. Então, se a gente pensa no cidadão que sai daquela vida interiorana ou campesina e vai para a metrópole, seduzido, né, por aquele imaginário de se tornar um operário, de se tornar uma pessoa sofisticada, que pode consumir amplamente, essa ideia é muito sedutora. Então esse sujeito, ele já fez a opção dele. Mas o problema é que concretamente ele chega na metrópole e ele vai ter que disputar a vaga de emprego com centenas de outras pessoas, talvez com milhares. E é aí que a gente começa a ver que concretamente o princípio da autonomia da vontade não passa de uma mística. Num contexto como esse, direito do trabalho é uma categoria jurídica que não existe. O que dá a tônica são os contratos do direito privado. E nesse sentido, direito civil, é o que convém, o que interessa para a burguesia na sua hegemonia. Então o patrão, não coincidentemente um burguês, oferece o emprego, mas estabelece as condições. Seria possível pensar seriamente que os candidatos ao emprego podem negociar livremente
né, as condições de trabalho. Né? Lembrem-se sempre que na fila de candidatos existem centenas de pessoas. Né? Então, reparem o problema. Né? Bom, mantendo a coerência com o tempo das pequenas aulas, é claro que essa conversa está em aberto, né? Mas paro por aqui, continuamos logo na sequência com a próxima videoaula. Muito obrigado.